Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nessa videoaula vamos trabalhar com aproximações lineares e diferenciais, primeira parte. Bora lá! Nessa videoaula, vamos falar de aproximações lineares e ver alguns exemplos. Então vamos lá. Vimos que uma curva fica muito perto de sua reta tangente nas proximidades do ponto de tangência. Então, como exemplo, eu tenho uma curva aqui de azul e tenho uma reta tangente no ponto A e F de A. Então, observe que a curva fica muito perto de sua reta tangente nas proximidades desse ponto de tangência. Na realidade, dando um zoom em torno de um ponto sobre o gráfico de uma função derivável, então se dermos um zoom aqui, nós vamos notar que o gráfico se assemelha cada vez mais à sua reta. Essa observação é a base para um método de encontrar valores aproximados de funções, e é o que vamos usar. A ideia é que pode ser fácil calcular um valor f de a de uma função, mas difícil ou mesmo impossível calcular os valores de f em pontos próximos. Assim, nos contentamos com os valores facilmente calculados da função linear erisão, cujo gráfico é a reta tangente a f em a, f de a. Então, vamos aprender a trabalhar com essa função linear erisão para calcular esses valores. Pessoal, em outras palavras, usamos a reta tangente em a, f de a, ou seja, essa reta de vermelho no ponto de tangência a, f de a, como uma aproximação para a curva y igual a f de x, para essa curva de azul, quando x estiver próximo de a. Uma equação dessa reta tangente nós já sabemos calcular a equação dessa reta tangente no ponto a, f de a. Lembrando que é y menos y0 igual a derivada da função f de x vezes x menos x0. x0 é o a, y0 é o f de a. Já passamos aqui para o outro lado. Beleza. A derivada da nossa função que em a é f' de a. Então, a aproximação será dada por f de x, que é aproximadamente f de a mais f' de a vezes x menos a. É denominada aproximação linear ou aproximação pela reta tangente f em a. A função linear, cujo gráfico é essa reta tangente. Ou seja, Lzão de x igual a f de a mais f' de a vezes x menos a é denominada linearização de f em a. Então, toda vez que o exercício pedir para calcular ou encontrar a linearização de f em a, vocês vão lembrar dessa fórmula. E para não ficar decorando, essa fórmula decorre da equação da reta tangente à curva dada no ponto A, f de a. Exemplo. Encontre a linearização da função f de x igual a raiz de x ao quadrado mais 3 em a igual a 1 e use-a para aproximar os valores raiz de 3,98 e raiz de 4,05. Essas aproximações estão superestimadas ou subestimadas? O primeiro passo, então, é encontrar essa linearização da função f de x em a igual a 1. Então, lembrando, essa linearização é o Lzão de x, que é igual ao f em a aqui, que no caso é o 1, mais f' de 1 vezes x menos 1. Então, onde tem o a, eu estou substituindo por 1. Beleza. O f de 1 é de boa de encontrar. O f' de u, temos que derivar a nossa função. Então, a função raiz de x mais 3 pode ser escrita como x mais 3 elevado a meio. A derivada fica meio vezes x mais 3 elevado a menos meio, que isso pode ser escrito como 1 sobre 2 vezes raiz de x mais 3. Beleza. E assim temos f de 1
no lugar do x eu vou colocar 1, vai ficar raiz de 4, que dá 2. F' de 1, onde tem o x eu vou colocar o 1. Beleza, então isso vai dar 1/4. Colocando esses valores na equação 2, ou seja, na equação da linearização, temos que L de x é igual a, no lugar do F1, 2. No lugar do F' de 1, 1/4, vezes x menos 1. Reescrevendo a nossa função, nós vamos ter 7 sobre 4 mais x sobre 4, quando x estiver próximo de 1. Então, nós temos o seguinte, pessoal. Essa função linearização que encontramos é essa reta tangente. Beleza. Nós vamos usar essa linearização para aproximar os valores de raiz de 3,98 e de raiz de 4,05. Raiz de 3,98 pode ser reescrito como 0,98 mais 3. E lembrando que a nossa curva é raiz de x mais 3. Então, a linearização da função, novamente, é 7 sobre 4 mais x sobre 4. E observe que aqui nós temos 0,8 mais 3. Ou seja, no lugar do x, eu vou usar o 0,98. E vou resolver essa conta e vou encontrar 1,995. E para raiz de 4,05, eu vou reescrever como 1,05 mais 3. Então, onde tem o x, eu vou substituir por 1,05. Resolvendo essa conta, nós vamos ter 2,0125. Então, pessoal, observe que quando x for 0,98, ou seja, está próximo de 1, ou quando x é 1,05, também está próximo de 1, nós vamos ter uma boa aproximação para a raiz de 3,98 ou para a raiz de 4,05. E nós percebemos que realmente a aproximação pela reta tangente é uma boa aproximação para a função dada quando x está próximo de 1. Então, quando x está próximo de 1 aqui, esse valor vai ser bem próximo do valor da função raiz de x mais 3. Vemos também que nossas aproximações estão superestimadas, pois a reta tangente está acima da curva. Então, para determinado valor de x, nós vamos observar que os valores substituindo na nossa reta vão ser maiores que os valores da nossa curva. Naturalmente, uma calculadora nos daria aproximações para raiz de 3,98 e raiz de 4,05. Mas a aproximação linear funciona em todo um intervalo ali próximo de 1. Na tabela a seguir, comparamos as estimativas da aproximação linear do exemplo 1 com os valores verdadeiros. Observe na tabela e também na figura abaixo que a aproximação pela reta tangente dá boas estimativas quando x está próximo de 1, mas a precisão da aproximação deteriora à medida que x se afasta de 1. De fato, pegando aqui x igual a 0,9, a imagem é raiz de 3,9, e L de x, quando x é 0,9, dá 1,975. E o valor real é 1,9748, observe que está bem próximo. Quando x é 0,98, a linearização nesse valor é 1,995, e o valor real é 1,994, ou seja, está bem próximo. Quando x é 1, observe que estamos usando o ponto de tangência. Então, L de x também tem que ser 2, o L de 1 tem que ser 2, e o valor real também é 2. Pegando outro valor próximo aqui, quando x é 1,05. L de 1,05 é igual a 2,0125, e o valor real, ou seja, a raiz de 4,05, é 2,01246. Observe que está bem próximo. Pegando um valor mais afastado para x, por exemplo, um valor mais afastado de x igual a 1, x igual a 3, por exemplo, L de 3 é igual a 2,5. E o valor real é 2,44. Já não fica tão próximo assim. Então, a pergunta é: quão boa é a aproximação obtida no exemplo 1?
A partir de que valores de x que a aproximação começa a ficar boa? O próximo exemplo mostra que usando uma calculadora gráfica ou um computador, por exemplo, nós podemos determinar um intervalo dentro do qual uma aproximação linear fornece uma precisão especificada. E isso é muito interessante. Exemplo. Para que valores de x a aproximação linear raiz de x mais 3, que é aproximadamente 7 sobre 4, mais x sobre 4, tem precisão de 0,5? O que se pode dizer sobre uma precisão de 0,1? Então, a primeira pergunta é o seguinte: quais são os valores de x que podemos pegar de tal forma que a aproximação linear do exemplo 1 tem precisão de 0,5? Então, o que isso quer dizer, pessoal? Eu posso escolher um valor aqui para x aleatório. Vamos supor um valor aqui para x aqui próximo de menos 4. Quando eu for substituir na minha função f de x, ou seja, na função raiz de x mais 3, vai dar um valor. Quando eu for substituir na minha função linearização elisão de x, vai dar outro valor. Se a diferença for maior que 0,5, isso não me interessa. Eu quero saber quais são os valores de x, de tal forma que essa diferença seja menor que 0,5. Então, solução. Uma precisão de 0,5 significa que as funções devem diferir por menos que 0,5. Então, o módulo da diferença dessas duas funções tem que ser menor que 0,5. Ou seja, a distância da nossa função à nossa reta tem que ser menor que 0,5. Então, nós temos módulo de raiz de x mais 3 menos 7 sobre 4 mais x sobre 4, isso tudo aqui em módulo, menor que 0,5. E podemos reescrever da seguinte forma, né? Raiz de x mais 3 menos 0,5 menor que 7 sobre 4 mais x sobre 4, que é menor ainda a raiz de x mais 3 mais 0,5. Copiando a nossa inequação, nós podemos falar que a aproximação linear deve se encontrar entre as curvas obtidas deslocando-se a curva y igual a raiz de x mais 3 para cima e para baixo por uma distância de 0,5. E essa figura fala mais ainda. A nossa reta tangente, essa de vermelho, y igual a 7 mais x sobre 4, tem interseção com a curva y igual a raiz de x mais 3 mais 0,5, ou seja, essa de cima em P e Q. Dando um zoom e usando o cursor, estimamos que a coordenada de x em P seja em torno ali de menos 2,66 e a coordenada de x em Q seja em torno de 8,66. Assim, vemos pelo gráfico que a aproximação que encontramos, raiz de x mais 3 é aproximadamente 7 sobre 4 mais x sobre 4, tem precisão de 0,5, quando x é maior que menos 2,6 e menor que 8,6. Então, para qualquer valor de x que vocês escolherem nesse intervalo, a diferença da linearização pela curva será de menos 0,5. Então, aqui nós arredondamos, né, para assegurar. Lembrando que o x que tínhamos encontrado era de aproximadamente menos 2,66 e aqui em Q era de aproximadamente 8,66. De maneira análoga, olhando para a figura abaixo, vemos que a aproximação tem precisão de 0,1 quando x for maior que menos 1,1 e menor que 3,9. Então, para qualquer valor de x aqui nesse intervalo, vamos ter que a aproximação tem precisão de 0,1. Ou seja, a diferença entre raiz de x mais 3 e a equação da nossa reta será de menos 0,1. Então é isso, pessoal. Os slides foram elaborados com base nas notas de aulas do livro Cálculo Volume 1 do Sturt. Um grande abraço e até a próxima.